nós abençoamos o nosso pastor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus. Sabe daquele dia que você está apertado, você está tomando banho para vir para o culto, e a irmã liga e diz: pastor, é o senhor, que a pregadora adoeceu. Mas eu estou com um texto aqui, na hora que ela falou, já veio esse texto no meu coração. E eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 27. Aleluia. Eu acredito que Deus tem uma palavra aos nossos corações aqui nessa noite. E eu peço que você fique em espírito de adoração. Melhorou, Noad, aí o clima? Eu baixei um pouco, os irmãos que estavam meio com frio, agora que estava atrás, pode chegar mais para frente, tá? Aleluia, graças a Deus. Livro de Números, capítulo de número 27. O texto já está em tela, diz assim a palavra do Senhor. E chegaram as filhas de Zelofeate, filho de Éter, filho de Geliade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José, e estes são os nomes das suas filhas: Mala, Noar, Ogla, Milca e Tirza. E apresentaram-se diante de Moisés. Apresentaram diante de quem? E diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação. A porta da tenda da congregação. Onde é que foi o local? Olha o que elas disseram. Nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação dos que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Coré, mas morreu no seu próprio pecado, ou seja, dos seus próprios dias, e não teve filhos. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da família, porquanto não teve filhos? Dai-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a causa perante E falou o Senhor a Moisés, dizendo: as filhas de Zelofeade falaram o que é? Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai fará passar a elas. Quantos creem nesta noite que hoje é noite de restituição? Senta glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, graças a Deus. Como é bom nós estarmos na presença do Senhor. Já tivemos uma escola bíblica dominical aqui nesta manhã, onde nós aprendemos sobre sal e luz, que é uma lição confrontadora, que não tem a ver com o contexto religioso, com o contexto dentro da igreja, mas tem a ver com o nosso testemunho de fora da igreja, com aquilo que nós somos e não aquilo que nós temos. Então nós aprendemos nesta manhã muito forte essa lição, que foi impactante, um soco no estômago, nos deixou assim sem fôlego, porque a gente fica com vergonha de tantas pessoas que têm uma vida no altar, que têm uma vida temperada no sal do Evangelho, uma vida que é luz, e às vezes a gente está levando uma vida meia boca e a gente fica com vergonha, e bom que tenha vergonha, porque tem gente que peca, mas vergonha não tem, mas Jesus nesta noite vai transformar-nos para que a gente possa entender que nós somos sal e luz da terra. Nós aprendemos nesta manhã, muito forte. Mas o texto nesta noite, neste culto de mulheres, num trabalho pela superintendência das mulheres, e veio esse texto aqui na minha mente, quando Moisés está ali na Campinas de Moabe, junto ao Rio Jordão, em direção a Jericó. Deus, no capítulo 26, vai falar para Moisés separar as terras, deixar tudo organizado. Aqueles que tinham uma família grande, a porção era maior. Quem tinha uma família menor, a porção era menor. Deus foi organizando, porque Deus conhece a estrutura da nossa família. Deus conhece o nosso lar. Deus conhece a nossa estrutura familiar. E Ele vai organizar, e Ele vai dar proporcionalmente a bênção de acordo com cada família. E eu fico feliz por isso, porque um Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, é um Deus justo. É um Deus que dá pouco ao pouco, um Deus que dá muito ao muito, a quem tem e cuida bem, Ele mantém e Ele dá o dobro. É um Deus que sabe distribuir de acordo com aquilo que é justo.
O que eu aprendo nesta palavra, nesta noite, que arde no meu coração, e que tudo que eu falar aqui, a grande parte vai ser daquilo que o Espírito colocar na minha boca, porque não deu tempo nem de eu fazer rascunho. Então ouça o que o Espírito diz à igreja nesta noite. Deus é um Deus justo e um Deus de proporcionalidade. Nesta noite Ele sabe a medida exata da tua bênção. Então levante a tua mão para o céu, e se você tem uma promessa de Deus, ela é na medida recalcada, sacudida, transbordante, na medida certa para a tua vida. A quem tem, Ele sabe dar a porção certa, e Ele vai distribuindo, aleluia, Ele vai entregando, Ele vai deixando organizado. E o texto vai dizer que existia ali este homem, que o nome dele é difícil a gente ficar falando, principalmente se tiver lágrima nos olhos, Zelofeade, esse nome abençoado. Esse cidadão, esse homem, que é da tribo de Manassés, ele não tem filho, homem, e os irmãos sabem que naquela época, um pai de família, numa família patriarcal, que não tem um filho homem, é um certo descaso, é um certo desprezo, é visto, não é bem visto na sociedade. Porque de acordo com Deuteronômio capítulo 21, quem tinha um filho homem, macho, primogênito, ele tinha porção dobrada. Então aquele pai de família não teve este privilégio de dizer, este aqui é meu menino homem. Mas ele teve 5 mulheres. É interessante, irmão, que lá na família da minha mãe também, não teve apenas ali, eu vou dizer assim, 3 homens e 7 mulheres. E é interessante que nessas famílias mais antigas, patriarcal, quando nascia uma mulher, não era celebrado, mas quando nascia um homem, fazia aquela festa. Porque a mulher nunca foi muito bem vista há um tempo atrás, hoje já está sendo mudado, melhorado essa visão. As mulheres de primeiro não valiam a cibalenda erracada, não valiam uma escrita na água, não tinha muita posição na sociedade. E aí nós vamos entender aqui que aquele pai teve 5 filhas, e o meu avô teve 5 mulheres. E adivinha quem deu mais prazer? Nós entendemos essas coisas, irmãos, que Deus ele sabe como trabalhar. Se você não teve um filho homem, é porque Deus sabia que você precisaria de uma filha mulher para trazer a medida exata. Então, tudo que nasceu na sua casa não foi obra do acaso, foi providência divina para a sua vida. Então é muito interessante a gente observar que o nosso Deus, ele é um Deus tão justo, tão fiel, tão poderoso, tão Deus atemporal, que vai além do tempo, que sabe as circunstâncias e aquilo que está à nossa volta, que Ele permitiu que nascesse 5 mulheres naquela casa. E é lindo isso aqui, porque aquelas 5 mulheres, elas foram além do seu tempo, elas eram mulheres que pensavam além dos seus dias, e elas vão até Moisés. Agora, com detalhe, elas chegam diante dele com respeito, chega diante dele com sabedoria, chegam diante deles não no espírito feminista que está atuando nos dias atuais, um espírito feminista onde as mulheres querem vestir a roupagem masculina e querendo tomar posicionamento no lugar do homem, e os homens estão ficando oprimidos, irmãos, os homens estão oprimidos nos nossos dias, porque os homens estão abaixando e as mulheres estão se agigantando, olhando assim para eles, e eles vão ficando cada dia mais pequenos, na síndrome de Peter Pan vai diminuindo, e as mulheres olhando com os olhos gigantes. O que é isso? É de Deus? Não, Deus não trabalha assim. Deus constituiu homem e mulher, cada um no seu papel, cada um na sua função, cada um na sua posição, cada um na sua direção. A mulher não é mais, o homem não é menos, não, nós somos uma só carne, aleluia, um só ossinho mesmo. Nós precisamos entender que a mulher é coroa do marido, mas o marido é o cabeça da casa, e nós sabemos que a função foi delegada. O homem cuida, sim, ele é o sacerdote, mas a mulher também é sacerdotisa dos corações, para ensinar os filhos no caminho também que deve andar. Então é importante nós entendermos e quebrar esse protocolo dos dias atuais, onde as mulheres tentam tomar o posicionamento do homem. Isso é tolice, irmãos, é tolice a mulher querer tomar o lugar de homem. É sofrimento para você, minha irmã. Escute o que eu vou te dizer, você que é mulher de Deus aqui, não tente tomar o lugar do seu marido, não, que seus dias vai diminuir, que você vai ter que trabalhar mais, você vai ter que se confrontar mais outras coisas. Fique no seu papel, deixa ela tomar a posição de marido, devolve o volante da sua casa para ele, deixa
deixe ele dirigir a sua casa, porque ele vai assumir, vai vestir a roupa e dizer: aqui eu sou sacerdote, eu tenho que tomar posição, porque é isso que Deus fez, para que ele tomasse posição. Tem muitas mulheres cansadas, porque está tomando posicionamento. No caso dessas aqui, foram atípicas, não tinha homem, elas tiveram que ir. Aí até eu entendo, porque tem lugar, irmão, que a mulher tem que tomar posicionamento, porque se não tomar, a casa cai. Se a mulher não tomar a frente, o negócio, né? Quantas das vezes lá está, ô meu marido arruma isso, ô meu marido faz aquilo. Aí se a mulher não tomar posição, meu Deus do céu, se a mulher nunca fizer uma inscrição, nunca sai uma casa pela Caixa Minha Casa Minha Vida, ou Casa Verde Amarela, né? Ou alguma coisa assim, a mulher tem que ir lá, tem que se inscrever. Ô, toma vacina, filho de Deus. Ô varão, às vezes a mulher tem que tomar algum posicionamento, porque o camarada é passivo. É como nós aprendemos hoje, a diferença de quem tem sal ou insonso, né? Ah, fulano é sonso, é sonsão, né? É meio assim. Deixa eu te dizer, meu irmão, em nome de Jesus, não seja insonso, seja sal, seja alguém que tem posicionamento capaz de influenciar aonde você está. É pesado para a mulher ter que tomar um posicionamento que o marido não toma, que o marido que o marido não faz. Ô, minha irmã, em nome de Jesus, eu não vou falar algumas coisas aqui da minha família, porque está sendo gravado, eu nem sabia que ia ser gravado hoje. Alguém deve estar vendo por aí, mas deixa eu dizer para os irmãos aqui, é prova, né? O trem pega dos peitos, é gravação, tudo é para arrebentar mesmo, Jesus. Então escute para cá. Mas tem muita mulher sofrendo, irmão. Tem muita mulher que ela tem que, se ela não tirar habilitação, lá ninguém dirige. Se ela não fizer, nada acontece. Se ela não fazer inscrição, meu marido vai fazer curso de obreiro. Ninguém nunca toma posição. Se ela não chegar e falar: olha, o pastor está colocando isso na nossa mão, vamos assumir, vamos pegar, é de Deus, Deus está nesse negócio, vamos assumir. Ele fica dormindo, passivo, o cachimbo caindo, a casa assim, sabe aquele negócio. Meu irmão, em nome de... É bom que o cachimbo cai mesmo, o cachimbo tem que cair. Mas em nome de Jesus, nessa noite, deixa eu te dizer para a igreja: a glória é do Senhor, mas o posicionamento é do sacerdote. Está dando glória porque é crente mesmo. Posicionamento sacerdotal. De chegar, irmãos, quantos maridos saem correndo, deixa a mulher lá do assalto, sai correndo. Meu irmão, em nome de Jesus, vamos tomar posicionamento. Essas mulheres aqui tomaram posicionamento e foram até Moisés, irmão, com humildade. Porque se fosse nos dias de hoje, Moisés estava lascado. Se fosse nos dias de hoje, com esse movimento feminista, 5 mulheres aparecendo de uma hora para outra, diante do... Vamos supor que eu sou pastor dessa igreja, aí aqui nós vamos dividir os itens, eu não dou id para um grupo de uma família. Eu falo: essa família é bem custosa, vai ficar de fora dos itens. Elas não estão pertencendo a esse grupo aqui. E levantasse no culto, eu estava perdido. Era apedrejado, meu irmão. Eu saía daqui fulminado. Porque hoje é assim, as mulheres fungam parecendo um leão, é terrível, os dentes gigantes, as unhas, e vem às vezes com aquele, não sabe se posicionar. Lembra de Ana? Ana foi humilde, quando Eli falou: você está bebendo umas pinguinhas, né, irmã Ana? Aí ela foi lá: não, meu senhor, eu não estou embriagada não, porque minha alma está amargurada de espírito. Mas se fosse hoje, ela metia o dedo na cara e dizia: esse homem é tu, rapaz, é o senhor que é pingunço, porque o senhor está sabendo da hora que é a hora de beber, teus filhos que é filho de Belial, aí fica nessa perturbação aqui, atrapalhando o culto. É o senhor que é esse homem que o senhor está me julgando ser. Mas não, ela foi humilde. Essas mulheres foi humilde de chegar diante do sacerdote e dizer: ô meu senhor, o nosso papai, sabe o nosso papai? Ele nunca se rebeliou na igreja, ele não participou daquele grupo de Coré, de Natã, Birão, que se levantou contra o senhor, não. O nosso pai era crente, pode puxar a ficha dele na secretaria. O nosso pai dizimava. Ô Moisés, pensa, meu senhor, o nosso pai era crente. Só lembra do quanto nosso pai era crente. Nosso pai não matava culto, nosso pai era fiel. Nós não estamos aqui, nós queremos que o senhor entenda, que julgue esta causa, chame os príncipes, chame o sacerdote, olhe com carinho, olhe com amor, vê se é justo o que está acontecendo. Pelo fato de não ter nascido um homem na nossa casa, nós precisamos também de um pedacinho de terra, nós também precisamos perpetuar a herança.
nós precisamos crescer também. Nós peregrinamos nessa terra, nós sofremos, nós vimos a nuvem de Deus, nós vimos a coluna de Deus, nós vimos o maná cair, nós também queremos. Aleluia, glórias. Irmão, quando você tem história com Deus, quando você tem história com Deus, é diferente. Você pode se reivindicar ou buscar mais uma vez a justiça de Deus, meu irmão. E aqui o texto vai dizer que elas desejaram e foram até ele e disse: olha, o nosso pai morreu no deserto. Ele não vai entrar na terra, ele não entrou, porque o Senhor já havia falado que somente Josué e Caleb iriam entrar na terra, os únicos daquela geração. O pai dela morreu e tantos outros morreram. Deixa eu dizer algo para você aqui: quando Deus tem uma promessa na minha vida, pode até não cumprir na minha vida, mas vai cumprir na vida do João Vitor, vai cumprir na vida da Giovana, porque a promessa de Deus, ela passa de geração a geração. Tem gente que diz assim: quem tem promessa não morre. Morre sim, mas quando morre a pessoa, mas a promessa não morre, e Deus vai cumprir paulatinamente o que Ele tem. Aleluia. E aquele homem tinha direito, mas ele morreu, mas suas filhas tomaram posição, aleluia, e elas vão até o homem de Deus. E eu acho muito lindo isso aqui, quando Moisés vai falar com o Senhor. Olha, irmão, já estava na lei. Moisés sabia que era lei, que ele não tinha nenhuma obrigação de falar com Deus, de orar. Ele poderia virar para as 5 mulheres e dizer: olha, está na lei e agora nós temos que cumprir a lei. Vocês não têm terra e vão viver aí peregrinando, sendo escrava, trabalhando aí no meio do povo, mas vocês não terão herança nenhuma. Martelo batido, ponta virada, está tudo certo, tchau, e pode ir embora. Mas não. Moisés era humilde, Moisés era manso, Moisés era servo do Senhor. Aleluia. Quantas das vezes você tem razão e você tem que recuar? Quantas das vezes você está certo, você tem que voltar atrás? Quantas das vezes, irmão, se você quiser manter o seu casamento vivo, não sei porque eu estou falando tanto de família aqui nessa noite, se você quiser manter o teu casamento vivo, às vezes você está certo, mas você tem que rebaixar um pouquinho. Às vezes, diante da lei, diante da circunstância, tudo está ao teu favor, mas você diz assim: não, tá bom, eu vou orar um pouco mais, eu vou falar com Deus um pouco mais, e vamos ver o que o Senhor responde. Ah, se nós tivéssemos orado um pouco mais, ah, se nós tivéssemos descido para a tenda do encontro, muitas coisas teriam mudado, se você tivesse orado um pouco mais. A prepotência por ser ministro do Evangelho, por ser o pastor da igreja, por ser o escolhido do Senhor para guiar o povo na casa do Senhor. Meu irmão, nós precisamos entender que aquele que quer ser o maior lá, tem que ser o menor aqui. Aquele que quer ser grande, tem que ser o pequeno. Nós estamos aqui para servir, nós estamos aqui para orar. E sabe o que nós temos que fazer? É se humilhar, é descer um pouco mais, é orar um pouco mais. Aleluia. Eu gosto muito desse meu Deus, porque esse meu Deus, ele não trabalha com soberbo. O soberbo ele abate, mas os humildes ele exalta. Aleluia. A Bíblia diz que Abraão também, quando foi para mandar Agar embora, quando Sara disse: manda Agar embora, aí ele foi consultar a Deus. Aí Deus disse para Abraão: a tua esposa está certa, pode liberar ela, eu também vou abençoar a descendência dela, mas tua esposa está certa, libera. Assim foi com Moisés também. Moisés foi orar e falou: elas estão certas. Aleluia, levanta a tua mão. Muitas das vezes você vai dobrar o joelho achando que está certo, mas a resposta de Deus vai dizer: não, não está certo. Vai estar certo, é outro caminho, é em outra direção. Tudo pode estar dizendo: aqui é lei. Aí Deus vai dizer: mas eu mudo as leis ao favor daqueles que são fiéis. Olha, irmão, às vezes você
Quantos irmãos passaram em concurso, mas não foram chamados? A lei foi bloqueando e tantas coisas foi bloqueando, mas as pessoas foram para a oração de Senhor, eu tomo posse, eu passei neste concurso, eu me esforcei, o Senhor sabe, eu não defraudei, eu não enganei, eu não subornei, eu não fiz nada, mas eu fui fiel. Então Deus vai lá. Quantas pessoas, irmão, tiveram leis revogadas ao favor deles, e eu creio que nesta noite eu sinto uma glória, que Deus está revogando aqui sentença na vida de pessoas. Levanta a tua mão que Deus está quebrando sentença hoje aqui. Tinha sentença de morte, Deus está quebrando. Levanta a tua mão, receba nesta noite. Deus está mudando, Deus está revogando, porque Ele te ama. Glória. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia. Oh, Jesus maravilhoso. Você só tem que continuar entendendo que Deus é justo. Irmão, Deus é justo. Deus é fiel. Tudo pode estar vindo contra você, mas fique tranquilo. Deus vai te justificar. Vai para a oração. Teu patrão está no teu encalce. Está tentando, alguém lá na empresa está tentando te jogar no chão. Não vai debater, não vai brigar não, vai para a oração, que Deus vai revogar. Aleluia. Quantas das vezes nós passamos por este aperto e o Senhor entra ao nosso favor, e eu creio, irmão, quando alguém se levanta contra você, a melhor coisa que você tem a dizer é o seguinte: vamos colocar essa causa diante de Deus, e Deus vai julgar. Não é uma ameaça gospel, não é uma ameaça coercitiva, é simplesmente uma dependência do Senhor humilde, de dizer, não, eu não vou debater boca com você, deixa Deus julgar esta causa. Aí Moisés foi para a tenda do encontro. Oh, irmãos, eu quero me inspirar tanto em Moisés, eu quero caminhar na vida aqui conforme Moisés caminhou. Coisa melhor que tem é uma igreja que tem uma liderança que ora, que vai para a tenda do encontro, que vai falar com Deus. A Bíblia diz que quando ele passava para a tenda do encontro, as pessoas que estavam nas suas barracas levantavam e ficavam de pé, e aonde ele passava ia ficando de pé, porque quem vai falar com Deus, aonde ele passa, Deus vai levantando pessoas, Deus vai trabalhando. Josué ficava à beira da tenda ouvindo ele orar, falar com Deus. Deus descia na nuvem, falava com ele. Que intimidade face a face. Isso aqui é o que nós estamos precisando nos nossos dias. É parar de blá blá blá, é parar de ficar buscando tanto subterfúgio aqui na terra, é entrar para a presença de Deus e orar, entender que a resposta vem dele. A tua vitória está na resposta de Deus. Davi não mexia a planta dos pés sem antes Deus dizer, pode ir, porque eu sou contigo. É quando ele fala que a gente obedece e a vitória vem. Deus ainda fala, Ele ainda fala. É muito bonito isso aqui. A Tirza quer dizer prazer, a Milca quer dizer conselho, a Noar quer dizer movimento. O nome delas é muito lindo. Macla significa confiança, e Ocla significa perdiz, aquela que voa, que está por cima. Quantos crê que você está na dependência de Deus aqui nesta noite? Oh, aleluia, olha os nomes dela, não vou falar em ordem aqui, mas pega aí, depois você vê na sua casa. Confiança, dependência de Deus, direção de Deus, aleluia. É o que nós precisamos nos nossos dias, meus irmãos. É não ficar aí aqui somente olhando para as coisas da terra, mas é começar a alçar voos espirituais, andar por cima, porque nós somos de lá, e o Senhor nos compara como águias que renovam as suas forças e que sobe às alturas. Confiança, aquela que confia no Senhor. Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia.
nós vemos que elas foram pela fé, porque a lei já estava prescrita, já estava escrita. Mas lá em Hebreus capítulo 11, que é o livro da fé, fala que pela fé, reinos, homens conquistaram reinos, outros conquistaram terras. Será de quem que o autor estava dizendo? Será de quem que o autor estava dizendo assim? Alguns conquistaram reinos, outros conquistaram terras pela fé. Essas mulheres tinham fé. Imagina o diálogo delas, das 5, antes de falar com Moisés, com Eleazar e com os príncipes. As 5 reunidas, 1, 2, 3, 4, 5, reúne e diz, mas está na lei. Você lembra nosso pai na escola dominical ensinando sobre que está na lei, não pode ser revogado. Eu acredito, eu não sei qual delas, ou talvez a totalidade, alguma delas deve ter levantado isso. Mas você lembra que aconteceu muitas coisas no deserto? O nosso Deus, quando nós estávamos com sede, Moisés clamou e ele tirou água da rocha. Você lembra das providências, lembra do Deus, o que ele fez? Então, vai que ele compadece de nós, vamos clamar, vamos pela fé, vamos pisar nas águas, porque você lembra lá quando o Senhor falou, pisa nas águas, vai Moisés, e ele pisou e o mar se abriu. Eu acredito que o diálogo delas era um diálogo que tornava, irmão, girava em torno da fé, porque a fé move montanha, a fé, ela vê o impossível, a fé é capaz de alcançar o incansável, aquilo que você não pode, a fé move, aleluia! Sem fé é impossível agradar a Deus. Se elas não fossem falar com Moisés pela fé, era pecado, diz a Bíblia, mas eu creio que pela fé, aleluia, elas revogaram aquela decreção, aquele decreto da lei. Mas entenda algo nesta noite aqui, se você veio para este culto aqui pela fé, se você está adorando aqui pela fé, se você levanta a tua mão pela fé, se você dá glória pela fé, algo de extraordinário acontecerá na tua vida, creia. Aleluia, glória a Deus. Eu quero fazer uma pergunta para a igreja nesta noite. Por que você está desistindo da sua herança? Por que você está desistindo dos seus filhos? A Bíblia diz que os nossos filhos são herança do Senhor. Por que você está deixando de orar pelos seus filhos? Por que você está deixando de trazer os teus filhos na escola dominical? Ah, meu menino está com sono, não sei o quê. Meu irmão, em nome de Jesus, pega esse menino, traga ele, ainda que seja num cestinho, mas traga ele, ainda que seja numa rede, numa cama, amarrado a reboque, traga ele, não desista da sua herança, porque o que tem de mais valioso na tua casa não é terra, não é casa, mas é Bíblia, é os teus filhos. Hoje pela manhã eu estava vendo aqui um casal de irmão, e ele estava vindo, um menino desse jeito, e eu aqui, eu já estava bem na frente, e o menino estava desse jeito, o pai parava e dizia, está com sono? Aí ele fazia assim, ele dizia, então anda. Aí o menino saía desse jeito, mas veio, você não pode desistir do que é seu. Deus vai requerer de mim os cuidados dos meus filhos. E tem pai que diz, eu quero que os meus filhos se envolvam na igreja. Você é envolvido? Você está junto? Você pega no eito, você é exemplo? Teus filhos é herança, mas os teus filhos estão de olho em você, no seu comportamento. Se você vem a reboque, ainda que com dificuldade, mas vem, teus filhos também vão seguir os teus passos. Venha, porque é herança do Senhor Jesus. Não desista dos teus filhos, não, meu irmão. Ana não desistiu e ela orou, e depois que o Senhor deu, ela devolveu para o Senhor, e a Bíblia diz que ela cuidou daquele menino, e o menino ia crescendo, e ela levava roupa todo ano, ela organizava, foi crescendo. Não desista da sua herança, que é o seu filho. Eu pergunto para você, o que vale mais para ti? A sua herança que você tem com Deus, ou um prato de lentilha? O que é mais importante para você? É o seu ventre, o seu estômago, que é o Deus, um dos deuses desse século, ventre? Ou a sua comunhão com o Senhor?
A Bíblia diz que Esaú foi considerado alguém que desprezou o sagrado. Diga comigo, a minha comunhão com Deus, eu não troco por manjares, por lentilha, por nada deste mundo, porque eu sou escolhido de Deus. A minha casa é do Senhor, a minha família é do Senhor, os meus filhos é do Senhor, o meu ministério é do Senhor. Eu não troco, aleluia. Não venda, não despreze. A Bíblia vai dizer de Nabote. Nabote, ele não vendeu a sua vinha. Por que ele não vendeu para Acabe? Porque era herança. Ele disse, isso aqui é herança da minha família, eu não vendo. Tiveram que matar ele, mas ele não vendeu a sua herança. Ô irmãos, eu vou dizer um negócio para vocês aqui com temor e tremor diante de Deus. A nossa comunhão tem que estar nesse nível. No nível que, ainda que nos mate, nós não negamos a nossa fé. Ainda que você perca emprego, ainda que você perca saúde, ainda que o fruto da oliveira minta, que não haja ovelhas no currais, ainda que tudo esteja contrário, todavia exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Eu lembrava hoje pela manhã aqui, Inácio de Antioquia, que a tradição vai dizer que ele é aquele menino de Mateus capítulo 18, quando Jesus pega no colo e diz, dos tais é o rei dos céus. A tradição vai dizer que ele, com 16 anos, é consagrado a diácono. Ele teve contatos bem íntimos com Paulo, com Pedro, mais íntimo ainda com João, foi um discípulo mais chegado de João. Ele foi o terceiro bispo da igreja de Antioquia, assumiu o lugar de Pedro naquela grande igreja. E o texto vai dizer que quando ele é levado a Roma para ser morto pelos leões, no Coliseu Romano ali, e quando está diante daquele imperador e ele diz, nós não temos prazer de matar um velhinho de 84 anos como o senhor, mas eu quero dizer, pode falar suas últimas palavras. O imperador permite que ele fale, e quando ele vai dizer, ele diz, olha, eu sou um pão que deve ser triturado pelos leões para se tornar um pão do céu. Mas eu não nego o meu Jesus, eu não nego a minha fé, eu não nego o meu Senhor. Eu quero te dizer que nós precisamos chegar, irmão, ao ponto de, ainda que esteja um tacho quente de óleo, nós cairmos ali dentro sendo fritado, mas não negar a nossa fé. Ainda que esteja diante da espada, não negue a tua fé. Combate o bom combate, pode acabar a carreira, mas guarde a tua fé. Mas que sociedade triste que nós estamos vivendo, secularizada. Uma sociedade cheia de misticismo, onde troca Jesus, irmão, por coisas banais. Troca Jesus por uma cerveja, troca Jesus por uma noite de prazer, troca Jesus por uma saída fora, uma coisa que banal, uma noite de devassidão no mundo. Deixa eu te dizer, a Bíblia diz que o que o Senhor tem guardado para nós é uma herança incorruptível. Aleluia! O que Deus tem para mim e para você é algo glorioso. Não compensa vender a tua herança. Agarra nela, segura, porque Jesus tem coisa grande para a tua vida. Eu quero que você se coloque sobre os pés. Aleluia! A Bíblia diz que aquele filho pródigo, ele pegou a herança do pai e saiu, gastando com os prazeres da vida. Mas se ele tivesse ficado na casa do pai, deixado a herança na mão do pai, ele estaria bem melhor do que com os porcos. Deixa eu dizer algo para esta igreja tão linda, tão amada do céu. Na casa do pai é melhor, a tua herança na mão do pai é melhor, tudo na vontade dele, na direção dele é melhor. Mas se você crê, Jesus nesta noite há de revogar e te fará bênção, não só para a sua casa, mas para aqueles que estão à sua volta.
que aquelas mulheres fizeram abençoou todas as demais mulheres. O que essa igreja vai fazer, a relevância que nós vamos fazer, o tempo que nós vamos passar na oração, o tempo que nós vamos passar lendo a palavra de Deus, dedicando ao Senhor, vai influenciar não só a nós, mas aqueles que estão à nossa volta. Deus vai trazer, irmão, bênção, porque a bênção de Deus nunca é apenas para mim. Toda bênção que é só para mim, ela se torna egoísta. A bênção de Deus sempre transborda, sempre é para muitos. Porque ele diz assim, olha, eu vou multiplicar. E ele multiplica os pães para todos que estavam à sua volta. Não era algum, irmão, deixa eu te dizer algo aqui nesta noite. O que Deus tem para nós aqui, para esta igreja, é uma igreja que vai ser uma igreja bênção para esse bairro, bênção para essa cidade. Escute o que eu vou dizer, o teu vizinho será impactado pela presença de Deus na tua vida. O teu serviço será impactado pela tua presença. Na faculdade, Deus vai entrar com providência ao teu favor. Todos serão abençoados, porque Deus vai fazer isso. Aleluia. Existe uma lei que diz que aquele que a alma que pecar, essa morrerá. Existe a lei que aquele que o salário do pecado é a morte. É uma lei. Nessa noite eu quero perguntar, talvez você perdeu a sua herança, mas você quer voltar à casa do Pai, porque o teu Pai que te vê, te abraça, te recompensa e te aceita como filho. A Bíblia diz que nós somos, quando nós se tornamos filhos de Deus, nós recebemos a herança de Deus e se tornamos cordeiro com Cristo. Aleluia! Você que entrou aqui nesta noite precisa ter um reencontro com o Senhor. Nós somos cordeiro com Cristo na glória. E Jesus te chama. Tem pessoas aqui nesta noite que precisam fazer uma aliança com Deus. Onde está a primeira vida para Jesus? Teu amor é bem maior. Satanás do que eu posso pelejou contra você, imaginar. te levou lá para os porcos, te levou lá para o chiqueiro, mas você caiu em si e diz: eu vou voltar, porque na casa do meu pai tem lá empregados, trabalhadores. Ele estava voltando